Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos começando mesmo, estamos estreando aqui o episódio número 0 do Pode Caminhar. Um podcast que tem a pretensão de trazer sempre pessoas muito interessantes e que vai ser feito com muito carinho para pessoas curiosas e empreendedoras. Eu sou Márcio Sâmia e durante a minha jornada eu aprendi a me apaixonar por dois assuntos que parecem distintos, mas não são: viagem de aventura e o mundo dos negócios. E é justamente essa conexão que nós queremos trazer aqui. Uma viagem de aventura, um hobby, um desafio pessoal, e os convidados vão fazer uma analogia com os seus próprios negócios ou onde trabalham. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, minha esposa, minha parceira de caminhada, minha sócia na Imediato Comunicação e também host aqui do Pode Caminhar, a Natália. Tudo bem, Natália? Tudo bem. É uma honra estar aqui como convidada, né, no primeiro podcast, no número 0, né? Isso é muito bacana. Vim me apresentar, mas na verdade, hoje a entrevista é com você. Não é comigo. Então você é meu convidado. Pô, que legal. E eu que você, a entrevistadora. E a gente hoje vem conhecer um pouco de você, da sua história, da sua jornada. Eu rapidamente vou falar de mim. Que eu não nasci empreendedora, as coisas mudaram muito na vida e em outubro vai fazer 10 anos que eu comecei a empreender. Mas eu quero saber de você hoje. Conta um pouquinho da sua jornada. Como que você começou a empreender? Eu sempre tive esse sonho, desde a época da faculdade, nós estudamos juntos na faculdade, então faz 20 anos que nós compartilhamos de alguma maneira da mesma história. E eu sempre tive vontade de abrir uma empresa, de ter o meu próprio negócio. Eu trabalhava nas empresas onde eu era funcionário, sempre com a visão do dono, e eu queria muito poder um dia proporcionar isso para outras pessoas, mas de uma maneira um pouco diferente, com uma visão mais leve, mais humana do que o mercado prega. E sempre acreditei nessa ideologia de que a gente pode ter qualidade de vida e que isso também faz parte do dia a dia do trabalho, né? A Natália me conhece muito bem, a gente compartilha a mesma vida. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito mesmo de trabalhar. Isso não significa que eu abandono meus projetos pessoais e meus sonhos. Eu acredito muito que o trabalho deve fazer parte da realização de sonhos, inclusive. Recentemente, eu realizei mais um. Eu subi a uma montanha mais alta das Américas. Nós vamos ver isso no episódio número 1 aí com o Marcos, que foi o nosso amigo que subiu essa montanha comigo. Outros sonhos, outras viagens nós já fizemos juntos e eu acredito muito que viver é uma aventura, né? O nome desse podcast, Pode Caminhar, é justamente um incentivo para aquelas pessoas que têm medo de dar o primeiro passo, né? Mas se ela puser o pé na estrada, ela vai realizar uma jornada maravilhosa. Então a ideia é incentivar mesmo que o empreendedor, aquela pessoa que tem a veia empreendedora, possa caminhar, possa dar os primeiros passos, né? E sempre fazendo uma analogia com um desafio próprio, uma corrida, um passeio de moto ou alguma coisa que a pessoa goste muito de fazer e como isso traz para o mundo dos negócios algum tipo de aprendizado. Então, esse é o impacto que o Pode Caminhar pode dar na vida dos empreendedores? Eu tenho assistido bastante podcast e o que eu percebo é que todos eles tentam fazer um pouco da mesma abordagem. A gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre negócios. A gente quer fazer um negócio um pouquinho diferente, né? A gente quer trazer o ser humano que existe por trás do profissional. Eu mesmo não sou o montanhista que vive lá no meio do nada e de repente venho para o palco para dar uma palestra para os empresários. Né? Muito pelo contrário, eu sou o pequeno empreendedor que está começando agora a crescer e eu quero sair da minha zona de conforto e me desafiar numa montanha. Com esses aprendizados eu volto e tento passar algum tipo de aprendizado para as pessoas. Eu acho importante a gente falar também que não só momentos de aventura, mas também hobbies, alguns hobbies que a gente pode trazer aqui no podcast como um episódio, em que a pessoa consegue trazer aquilo que ela gosta para a tua vida e empreender de alguma forma. Então, a gente vai ter aqui convidados muito legais que tem um hobby bacana, que se aventura aí de moto ou outras coisas. Então, o Pode Caminhar também
para aquela pessoa que tem um hobby diferente e que empreende de alguma forma, dentro de alguma empresa ou na sua própria empresa, né? É muito legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que empreender significa abrir uma empresa. E não é nada disso, né? Quando eu empreendo uma viagem, por exemplo, eu estou realmente fazendo planejamento, analisando custos, fazendo tudo que se faz numa empresa dentro de um micromundo ali, né? Então, eu gosto muito de uma das viagens aí que a gente faz, que é o Caminho de Santiago de Compostela. Eu gosto muito de pensar que isso é um resumo da nossa própria vida. Tem dias que não são tão bons, tem dias que são excelentes. Então, já pegando esse gancho, conta do seu livro. Pois é, em 2018 eu fui convidado a escrever um livro e fazer o lançamento dele dentro do Caminho de Santiago. Essa é uma das histórias que a gente vai contar aí em alguns episódios também, com a Fátima Souza ou com outros convidados também que foram fazer o Caminho de Santiago. Eu realmente convido quem estiver assistindo esse programa número 0, que acompanhe a gente aí, que siga as nossas redes sociais, porque eu acredito muito no potencial desse podcast. É um sonho que eu tenho aí há 5, 6 anos. É muito importante dizer que esse programa está sendo gravado aqui nas estruturas da TV Osasco, né? Nós temos aí o apoio da produtora Microondas, e se você conhece ou, igual eu, tem uma empresa e precisa de uma produtora, uma estrutura profissional de TV, entre em contato com a produtora Microondas ou entre em contato comigo. Um dos objetivos desse programa é fazer um network de qualidade, trazer conexões entre pessoas que falam a mesma língua e que têm os mesmos objetivos, que é crescer no mundo dos negócios. E essas pessoas têm uma vida própria, né? Uma vida particular, sonhos, vontades, e é um pouquinho disso que a gente quer compartilhar aqui nesse podcast. Bacana. Então, eu vou te fazer uma pergunta, que talvez eu já saiba a resposta, mas quem está acompanhando a gente aqui, eu acho que é importante conhecer um pouquinho mais de você. Então, você fez quantas vezes o Caminho de Santiago? Eu fiz 5 vezes o Caminho de Santiago, fiz uma vez o Caminho da Fé, fiz uma vez o Caminho do Sol. Eu gosto muito de fazer caminhadas de longa distância, né? Quando eu trabalhava nas empresas, eu saía de férias e as pessoas falavam, cara, você tá maluco, você vai tirar 30 dias de férias e vai ficar 29 desses 30 dias andando. Né? Mas isso gera uma conexão comigo mesmo, assim, que eu gosto muito. Faz com que eu reflita sobre algumas coisas que no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba deixando passar. E eu acredito muito no potencial dessas caminhadas para que a gente possa tirar um pouquinho o pé do acelerador e dar um passo adiante nos nossos objetivos pessoais e profissionais. Legal. E fazendo um paralelo aí com a nossa vida de empreendedor, o que você acha que na sua vida foi o ponto de virada para você empreender e você dar um passo na direção do seu sonho? Essa é uma história que é até um pouco pesada, assim. Não precisa falar. Eu não sei parte. se é o caso desse momento 0, mas eu via o mundo dos negócios mesmo, assim, como alguma coisa muito, muito pesada, muito fechada, muito séria. De fato tem que ser. Mas eu acho que nós temos uma vida só, né? Eu costumo sempre dizer isso. Nós temos uma vida só, então ela tem que valer a pena. E o ponto de virada foi quando algumas situações não me agradaram e talvez eu estivesse um pouco distante das coisas mais importantes da minha vida. E eu falei, não, eu preciso estar mais perto. Não tem dinheiro que pague isso daqui um dia. E aí eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para mim, para as pessoas que eu amo. E empreendendo a mesma energia que eu empreendia como vendedor ou como planejador, eu tinha certeza que isso poderia dar certo. Óbvio, não foi fácil no começo. Eu faço parte da estatística de que a maioria das empresas quebram aí antes dos 5 anos. Eu tive 2 outras empresas antes da Imediato. A Imediato já fez 5 anos de idade, graças a Deus. Teve o café, né? A gente também abriu um café. A gente abriu um café. Um cafezinho. E fechou logo, né? A gente percebeu a gente percebeu que a gente não gostava muito de ficar esperando o cliente vir até a gente. A gente gosta de ir até o cliente, de bater esse papo, de estar junto. Não, e todo esse lance de você fazer a sua própria demanda, né? O café foi um negócio que a gente percebeu que tinha que esperar o cliente chegar, tinha que esperar as coisas acontecerem para que a venda acontecesse. E aí, justamente a parte que é importantíssima, que é você ir atrás da tua demanda, fazer o lead, fazer as coisas acontecerem, isso não tinha no café, né? A gente tinha que esperar o cliente chegar. Pois é.
Eu acho que foi isso o motivo que não deu certo. Não, também existia ali diversos outros motivos, né? Falta de planejamento, falta de análise do mercado, né? Localização, muitas coisas que a gente vai conversar aqui com os nossos convidados e que nós não fizemos, né? Talvez porque a gente estava muito apressado no negócio, querendo muito fazer o negócio dar certo, muito ansioso. E às vezes as coisas acontecem um pouco mais lento do que a gente gostaria que acontecesse, mas na velocidade necessária para que dê certo. Nós temos aí, compartilhamos de alguns empreendimentos juntos, né? Dentre eles a Marina, que é nossa mais nova... maior empreendimento. Nosso maior empreendimento, nossa filha. A Marina tem 1 ano e 8 meses e é maravilhoso demais poder compartilhar isso com a Natália. A evolução dia a dia. É lindo, do mesmo jeito que a gente fica muito feliz com o que tem acontecido com a Marina, a gente já teve empreendimentos que não deram certo. E faz parte da sequência. Segue caminhando. E a gente segue caminhando, exatamente. E eu quero te perguntar uma coisa. Esse seu último empreendimento aí, que foi Subiu a Concagua, o que você pode trazer de paralelo com a sua vida e que você resolveu fazer alguma mudança, que teve alguma coisa que você aprendeu com consistência, assim, e que realmente vai levar para a tua vida? É muito interessante ela me perguntar isso, porque ela sabe a resposta de todas as perguntas que ela está fazendo. Ela vive na mesma casa. Uma coisa que eu aprendi muito lá, muito mesmo, e eu fui obrigado a aprender, é que a gente precisa andar um pouco mais devagar, às vezes, para chegar nos objetivos. Lá na Concagua falta ar, né? Então a gente está muito alto. E aí quando você olha para baixo, você vê o tanto que você já subiu, e às vezes você quer andar um pouquinho mais rápido para chegar mais longe. São 7 mil metros. São 7 mil metros, né? E simplesmente não dá. Não dá. Você precisa aprender a respeitar um pouco mais as condições externas e tudo que está acontecendo, ao invés de ficar dando murro na ponta da faca. Foi muito perceptível quando eu voltei, né? Você mesmo já me falou isso algumas vezes, o quanto você parece que não voltou. Você está diferente, porque eu comecei a pensar em outras coisas. De fato, eu sempre falei, trabalhando com pessoas, sobre algumas coisas que eram muito importantes para mim, mas eu acho que eu não estava colocando isso em prática. E eu acho que eu estou colocando isso em prática agora. Sendo, como os guias falavam para mim, Márcio, despacito. Eu preciso andar um pouco mais devagar. Eu era sempre muito acelerado, talvez do nosso grupo, eu era o mais acelerado. Sim. E eu ainda sou. Eu gosto disso. É o mundo de vendas, é o mundo comercial. Mas tudo muito rápido. É tudo muito rápido, mas eu gosto também dessa nova versão, desse novo momento que eu estou vivendo, onde eu consigo parar e analisar um pouquinho mais antes de agir. Muito legal. Então vamos, já que a gente está no jogo muito rápido, vamos fazer o jogo rápido? Vamos. 5 palavras e você fala o que vem na tua cabeça. Marília Gabriela? Momento Marília. Trabalho. Eu amo. Eu sei. Sonhos. Eu amo realizar. E propósito. Eu amo ter. Família. Eu amo muito. E vida. Eu amo demais. Eu sou apaixonado pela vida e por tudo que ela pode proporcionar. Eu realmente tento acreditar que nós devemos viver cada dia como se fosse o último, porque uma hora a gente vai acertar. E eu sou bastante intenso em tudo que eu faço. Seja jogar bola, ou seja, fazer algum agrado para minha família. Eu gosto mesmo de colocar intensidade, vivo essa intensidade e quero acreditar muito que vou deixar um legado, especialmente para minha filha. Lindo. Obrigada. Um brinde. Um brinde. Bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Pode Caminhar, um podcast que vai tentar ter sempre conversas leves, interessantes, com pessoas extraordinárias e que vai ser feito com muito carinho para pessoas curiosas e empreendedoras. Muito obrigado, e se você tem vontade de ter um negócio próprio, pode caminhar, vai na fé.